Olá pessoal, tudo bem? Eu fiquei 2 semanas sem postar nenhum artigo novo, mas eu tenho uma justificativa. Eu fiz isso justamente porque eu estava buscando um tema que as pessoas me pediram. Eu já tenho algumas pessoas me pedindo para falar desse tema há algum tempo. E eu precisava de informações. Eu precisava me preparar para esse tema. E o tema é sexo, masturbação e religião. Esse é um tema bastante complexo, por si só já polêmico. Mas o que eu quero passar para vocês? Não a minha opinião, mas uma visão do assunto para que vocês possam concluir o que vocês realmente acham melhor. Essa é a minha visão da teologia moderna. Essa é a minha visão da teologia inclusiva. Permite que as pessoas possam ter a sua própria opinião e não passar apenas a minha opinião para vocês. E aí eu fui buscar. Fui buscar em vários livros, fui buscar na internet o que eu poderia falar, o que eu poderia buscar, o que eu poderia entender melhor desse assunto para que pudéssemos conversar, para que eu pudesse fazer este vídeo para vocês, para que eu pudesse expressar as possibilidades para que vocês mesmos concluam. E aí vamos começar de uma forma como os preletores atuais fazem. Se eu pegar uma parte da Bíblia e dissecá-la ao meu favor, eu vou dizer para vocês que o sexo e a masturbação não tem nada de proibidos na religião. Inclusive, se eu os considerar normais, eles são normais. E aí a gente pode ver isso em Romanos 14, no versículo 22. Eu vou ler para vocês. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, se eu pegar e partir do princípio que aqui, o versículo bíblico está dizendo que se eu não me condeno e aprovo, eu não tenho problema do ato que eu estou fazendo. Mas essa não é a minha ideia. Eu não quero ser igual os preletores atuais. Eu quero ser diferente deles. Como eu já disse, a minha ideia é trazer uma teologia inclusiva para vocês. Então eu fui buscar um pouco mais. Fui buscar em alguns livros, fui buscar na história, fui buscar todas as informações que eu poderia referente a esse assunto. E aí o que a gente encontra? A gente encontra informações que dizem que a masturbação, no passado, era um ato proibido, que colocavam gaiolas nos genitais masculinos, que colocavam algumas outras formas de coibir as mulheres, chegavam a passar alcatrão no clitóris das mulheres, para que elas perdessem a libido. A gente encontra em outro momento uma informação, num outro livro religioso, dizendo que a masturbação é incorreta, a masculina, porque há o desperdício do sêmen. E a partir do momento que você está desperdiçando o sêmen, você está deixando de reproduzir, você está assassinando crianças. É assim que essa religião vê. Isso está lá num livro religioso de uma outra religião. Se a gente for buscar essa explicação em algumas outras religiões, não tão tradicionais ou não cristãs, nós vamos encontrar religiões que são contra, religiões asiáticas contra, e nós vamos encontrar religiões asiáticas e até mesmo da Europa que são a favor. Então a questão aqui não é ficar defendendo quem está certo e quem está errado. A questão aqui é abrir um leque de informações, um leque de opções para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. E aí, o que eu procurei, o que eu encontrei, o que eu identifiquei? A gente não encontra nada na Bíblia que fale diretamente de masturbação, a gente não encontra nada na Bíblia que fale diretamente de sexo. Assim como não tem nada na Bíblia que fala diretamente sobre homossexuais e outras questões. Todas essas questões, elas são tratadas pelo homem quando o homem disseca a Bíblia e faz a interpretação a seu favor. Então, se a gente procurar na Bíblia, muitas pessoas vão dizer, não, Deuteronômio 22 fala sobre isso, vai falar também que Colossenses 2 fala sobre isso, que Levítico fala sobre isso. Mas se a gente for procurar na Bíblia, esses mesmos artigos falam sobre a submissão feminina, que a mulher deve servir o homem quando ele assim desejar. Isso no que trata-se ao sexo. Então, da mesma forma que a gente ouviu aí muito tempo falar que o sexo não é feito para prazer, que o sexo é feito para reprodução, hoje nós já temos vários preletores trazendo à tona o assunto de que o sexo sim pode ser para prazer, desde que o marido queira. E a mulher assim é obrigada a fazê-lo. Vocês acham isso certo? Vocês acham que a submissão feminina tá certo? Ah não, mas é bíblico. É bíblico. A gente tem que
voltar a lembrar que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, que a Bíblia foi escrita em versos, em parábolas, em cânticos, porque escrita ela foi durante vários anos, mas vamos usar que o linguajar da Bíblia é de 2000 anos atrás, no mínimo 2000 anos atrás. Será que o que estava na Bíblia realmente queria expressar isso? Ou será que o que estava escrito, na verdade, com as inúmeras traduções, foi um pouco perdido, vamos dizer assim? É uma questão a se pensar. Mas a Bíblia, ela não trata desses assuntos. E eu considero que se a Bíblia não trata desses assuntos, é porque não foram considerados importantes para serem tratados na Bíblia. E aí você vai dizer, não, mas como eu já disse, Deuteronômio, Colossenses, Romanos, Levíticos, todos eles falam sobre sexo. Mas nenhum deles fala sobre o ato sexual. Nenhum deles fala sobre a masturbação. Eles falam em regra e quase sempre na promiscuidade. Quase sempre eles tratam do excesso. Quando se fala da destruição de Sodoma e Gomorra, muitas pessoas tentam distorcer o assunto e dizer que a destruição ocorreu devido aos atos sexuais, homossexuais que ocorriam na época. Mas se qualquer pessoa ler o que a Bíblia fala sobre isso e tirar uma conclusão do que está escrito e não da sua interpretação pessoal, a pessoa vai identificar que Sodoma e Gomorra foi destruída, foi uma opção de Deus terminar com aquela cidade, destruí-la, justamente pelo sexo promíscuo excessivo que acontecia lá, e não o sexo homossexual. Então a gente não pode pegar o assunto que não está na Bíblia e trazê-lo para o nosso interesse. E é por isso que eu fui buscar várias informações. Então assim, se eu amo meu próximo como eu amo a mim mesmo, e esse, segundo Jesus, é o segundo maior mandamento, o primeiro é amar a Deus e o segundo, amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu amo meu próximo dessa forma, como eu posso desejar que o meu próximo seja submisso a mim? Como eu posso desejar que a mulher tenha que atender os desejos sexuais do homem quando o homem assim entender? Faz sentido? E vamos lá. O fato da Bíblia ter sido escrita em parábola, da Bíblia ter sido escrita há muitos anos atrás, ela pode ter querido naquela época trazer à tona de uma outra forma o assunto, que nas inúmeras traduções a gente acabou perdendo o sentido real do que aquilo queria dizer. Agora esse assunto é tão complexo que a gente não tem como concluir. Eu não tenho como falar para vocês o certo é isso ou o certo é aquilo. Então, se a gente segue a ideia de que o sexo é único e exclusivamente para a reprodução, então qualquer prática que não seja engravidar, ela não é uma prática correta. Mas se o versículo que eu mencionei, que eu falei para vocês, ele diz que a mulher deixa de ser dona do seu próprio corpo e o marido passa assim a ser, ela tem que fazer o que o marido quer. Quando está se falando em corpo, está se falando em sexo. Então quer dizer que toda pessoa daquela época queria ter pelo menos 150 filhos. Então ou a gente traz uma visão moderna para todos, ou a gente não traz uma visão moderna. Ou a gente continua mantendo aquela visão do passado, referente ao sexo, referente a ter filhos, a não desperdiçar o sêmen. E aí a gente pode ir um pouco adiante. Nenhum excesso é bom. Sabemos disso. Nenhum excesso é bom. Então, o que eu vejo na Bíblia é ela falar justamente sobre os excessos sexuais. Que esses sim são recriminados por Deus. Vale a pena a gente analisar isso. A Bíblia não nos dá nenhuma resposta clara. A Bíblia não nos fala nada se o homem pode, se a mulher pode, se o homem não pode, se a mulher não pode. Então, como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer com que cada um busque a sua opinião. Cada um pense e analise em si como é esse assunto. Como é a melhor forma de lidar com esse assunto. Eu afirmo para vocês, biblicamente, em todo o estudo que eu fiz, não existe nenhuma proibição quanto ao sexo, não existe nenhuma proibição quanto à masturbação. E isso é bíblico. Se alguém encontrar alguma questão bíblica que fale
mas que não sejam nessas Bíblias modernas, né? Porque a palavra homossexual nunca existiu na Bíblia até a nova versão feita no final do ano passado. Então, não vamos considerar a Bíblia que o homem está reescrevendo. Vamos buscar a Bíblia que foi escrita sim pelo homem, mas através da inspiração de Deus. E aí, se alguém encontrar alguma informação sobre a masturbação, sobre o sexo, fica à vontade para falar comigo, para me mandar mensagem no site. Mas eu digo para vocês, biblicamente, não existe nenhuma proibição no que tange ao sexo e no que tange à masturbação. Agora cabe a cada um analisar os seus excessos, analisar as suas posturas, analisar a melhor forma de lidar com essa informação. E como eu disse anteriormente, bem-aventurado aquele que não se condena por aquilo que aprova. Então, se você está se incomodando, se esse assunto está te deixando de cabeça quente, se você está ficando preocupado, é porque você deve estar se excedendo. E aí, se você está se excedendo, você não está se aprovando. E aí, segundo o versículo, se você se condena, não está certo. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Além disso, que a gente continua com o site, a gente continua com as informações. E mais que isso, a gente continua batalhando para que todas as pessoas tenham acesso a Deus. Porque Deus não é um objeto que eu pego para mim e não divido com ninguém. Deus está aí para todos. Então todas as pessoas têm que poder acessar Deus. Todas as pessoas têm que se sentir confortáveis para falar com Deus. Todas as pessoas têm que se sentir tranquilas, com o coração depositado em Deus. Então, se alguém te diz que Deus não te ama, que Deus não te aceita, não se importe com isso. Se importe com o seu relacionamento com Deus. Porque o seu relacionamento com Deus é o que importa para Deus. O que este, aquele, um preletor ou outro preletor possa dizer não é importante. Porque Deus não deu procuração para ninguém para representá-lo. Nós podemos sim divulgar a palavra, nós podemos sim tentar trazer uma teologia que seja mais inclusiva, que seja mais participativa para todos. Mas Deus não deu procuração para mim, para nenhum preletor, para nenhum pastor, para nenhum padre, para ninguém. Ninguém tem a procuração de Deus. Então ninguém pode falar em nome de Deus. Deus te ama sim. Deus ama os gays, Deus ama as mulheres que trabalham com sexo, os homens que trabalham com sexo. Deus ama todas as pessoas. Deus não faz distinção. Então se alguém está te dizendo que o meu Deus, que o nosso Deus, ele te exclui, essa pessoa sim está enganada. Ok? Desejo a todos uma ótima semana e continuo desafiando a todos. 7 dias com Deus, sua vida muda. Muda de uma forma que não dá para explicar, só vivendo para você saber. Experimenta, testa, é de graça, não cobra nada, tá bom? Peço desculpas pela minha voz, eu estou extremamente gripado, mas eu não podia deixar de fazer esse artigo para vocês. Uma ótima semana a todos e que Deus abençoe a todos vocês.